Muito bem, bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Nós estamos aqui nas lives devocionais estudando as parábolas no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem essas preciosidades, essas joias, esses tesouros que são as parábolas que Jesus contava. Jesus usava histórias simples para falar sobre coisas profundas, para nos ensinar coisas profundas sobre o reino de Deus, sobre o nosso relacionamento com o Pai. E hoje nós vamos ler a parábola que está lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, que é a parábola do rico tolo, ou em outras versões, a parábola do rico insensato. Então, eu já quero convidar você, mulher, a abrir a sua Bíblia nessa passagem, Lucas 12, a partir do versículo 13. Eu fixei aqui embaixo, a referência bíblica para você encontrar aí, para você abrir a sua Bíblia e estudar e ler e fazer o seu devocional hoje junto comigo. Quero pedir para você, mulher de Deus, curtir muito o vídeo dessa live. A gente tem um coraçãozinho aqui, clica várias vezes nesse coraçãozinho para a gente poder alcançar mais mulheres, para que mais mulheres sejam avisadas de que nós estamos ao vivo aqui. Também envia essa live para alguém, para uma mulher de Deus que gosta de aprender, que gosta de conhecer mais a palavra de Deus, que quer ser uma mulher profunda de Deus, que tem fome e sede desse momento de aprender, de crescer na presença do Senhor. Quero dar as boas-vindas e o bom dia para todas vocês que estão entrando agora. Já abre a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler Lucas 12, 13, a parábola do rico tolo ou a parábola do rico insensato. Lá em Provérbios a gente tem muito essa figura da pessoa tola. O tolo na Bíblia é sempre colocado como o oposto, como o contraponto do sábio. Então lá em Provérbios a gente tem o tempo todo isso, o tolo versus o sábio, Então as atitudes do sábio e as atitudes do tolo. E aqui Jesus conta a parábola, uma história sobre um rico que não tinha sabedoria, um rico que era tolo, um rico que era insensato, Insensato é aquela pessoa que tem insensatez, que tem atitudes insensatas, O louco, a pessoa que não possui sabedoria. Então, é sobre isso que nós vamos falar sobre hoje. É uma parábola que vem nos fazer refletir sobre o que realmente vale a pena na nossa vida. Nós temos uma vida muito breve, não é verdade? A vida aqui nessa terra é muito breve, mas nós temos uma eternidade para viver com o Senhor. Nós temos uma vida eterna. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Mas nós temos também uma morada eterna. Isso é uma promessa do Senhor. E muitas vezes, é muito fácil a gente esquecer, a gente perder essa noção de eternidade. Nós somos seres eternos, E o que nós estamos construindo para a eternidade? Às vezes ficamos muito preocupados com aquilo que estamos construindo aqui nessa terra, nessa vida que é tão breve, Semana que vem eu vou fazer 39 anos. E eu tava pensando, parece que ontem eu fiz 15. Eu fiz 15 ontem, pisquei e tô quase com 40. E isso assusta como o tempo passa, Olho pro meu filho, ele já tem 11 anos, ele é um moço já tá quase do meu tamanho. E parece que foi ontem que eu saí da maternidade com aquele bebezinho pequenininho nos braços. Então a vida ela é breve, o tempo ele passa muito rápido. Ontem até o meu filho falou isso: mamãe, a gente já tá em junho, como o tempo passa rápido. Então essa vida é muito breve, às vezes a gente fica muito preocupado em acumular tesouros aqui nessa vida breve e esquecemos de acumular tesouros na vida eterna, que gente, já parou para pensar? A eternidade é para sempre. A eternidade é para sempre. E nós teremos essa vida eterna. E como nós viveremos nessa vida eterna? Quais os tesouros nós estamos acumulando? Quais os tesouros, qual vida nós estamos construindo? É sobre isso a parábola do rico tolo, ou em outras versões, a parábola do rico insensato. A minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, para mim,
a parábola tem esse título, do rico tolo, mas eu sei que em outras versões é o rico insensato. Então vamos começar então, porque a gente tem muita coisa para falar sobre essa parábola, muitas lições que o Senhor nos ensina aqui, muitos ensinamentos que podem ser aplicados na nossa vida e podem abençoar também a vida de outras pessoas. Então eu vou começar a ler então a parábola do rico tolo, Lucas 12, a partir do versículo 13, fala o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus. Então, o contexto aqui é que o Senhor estava ensinando a uma multidão. Então, um homem no meio da multidão gritou para Jesus o seguinte: mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então Jesus está falando: homem, eu estou aqui ensinando sobre o reino de Deus, você vem falar para mim sobre uma questão, né, jurídica, uma questão de herança? Mas Jesus respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhe recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E aqui Jesus destrói, né, a chamada teologia da prosperidade. Porque Jesus fala aqui: a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela tem. Não é sobre riqueza. O evangelho não é sobre riquezas materiais. O evangelho não tem nada a ver com materialismo. A sua vida, o seu valor não está condicionado àquilo que você tem. A sua vida não consiste naquilo que você tem. Então veja só que interessante, né? Uma pessoa traz uma demanda para Jesus e Jesus aproveita aquela demanda para ensinar uma lição profunda sobre o que é realmente a vida. Qual o significado da vida, o que vale a pena nessa vida, o que vale a pena nós investirmos o nosso coração, nós investirmos o nosso tempo, nós investirmos a nossa energia. É isso que Jesus ensina aqui. Jesus lhes contou ainda uma parábola, e aí aqui Jesus começa a contar a parábola. Então veja só, uma pessoa traz um problema para Jesus, uma demanda para Jesus, e Jesus usa aquilo para ensinar, né, algo profundo através de uma parábola. E aí Jesus conta a seguinte história: um campo de um homem rico produziu com abundância. Então o homem teve muito sucesso no seu campo. O campo produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Ou seja, o homem foi tão próspero, tão bem sucedido, que ele não sabia nem mais o que fazer com tanta colheita. Ele não tinha onde armazenar tanto alimento, tanto que ele foi abençoado. Todo bem provém do Senhor. Então toda riqueza ela provém de Deus, né? Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que nós temos, né, nessa terra, né, é passageiro. Nós somos apenas mordomos do Senhor, né? Estamos cuidando daquilo que é dele, porque é dele que provém a riqueza. Então, esse homem foi muito abençoado, né? A produção dele foi abundante. Ele não tinha nem onde mais guardar tanta colheita, tanto alimento que ele colheu. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então ele falou: eu não tenho mais o que fazer com tanto alimento. Não cabe, os meus celeiros aqui não cabem mais a minha colheita, né? Produziu demais, o que eu vou fazer com tanta abundância? Ele teve uma ideia ali que para ele foi genial. Eu vou destruir todos os meus celeiros e vou construir algo maior, para poder armazenar mais, para poder juntar mais, né? Então direi à minha alma: você tem um depósito, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Então ele pensou assim: eu vou construir celeiros maiores para armazenar mais alimento, mais colheita, e depois eu vou descansar, vou desfrutar, vou aproveitar a vida, não vou mais trabalhar, vou desfrutar de tudo aquilo que eu construí. E aí Deus diz para ele, né? Esse homem ouve de Deus, mas Deus lhe disse:
louco. Deus chama esse homem de louco, de insensato, de tolo, louco. Esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? E aí Deus diz, você é louco. Você só tem mais poucas horas de vida. Essa noite mesmo você vai vir para a eternidade. E aí? Né? O que você tem preparado? O que vai acontecer com essa colheita? O que adiantou juntar, construir celeiros maiores? Né? O que vai adiantar fazer esses tipos de plano? Se a sua vida é breve, se essa noite já vão pedir a sua alma. E aí Jesus diz, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico com Deus. Uau! Uau! O que Jesus nos ensina através dessa história simples, dessa parábola? Esse homem, ele produziu com abundância, ele foi próspero. E o problema dele não é que ele era próspero. O problema dele não era a riqueza dele. O problema dele é onde estava o seu coração. E o coração desse homem estava nas riquezas. Ele produziu muito, ele tinha abundância, ele não tinha onde guardar alimento. E o que ele fez com tudo isso? A hora que ele viu que ele não tinha mais o que fazer, o que ele fez? Ele foi egoísta. Porque ele poderia pensar, bom, eu não tenho o que fazer com tanto, né? Tudo isso daqui é mais do que preciso, eu posso repartir. Ele poderia compartilhar, ele poderia pensar, bom, eu vou repartir, eu vou compartilhar. Talvez perto desse homem haviam pessoas que estavam passando fome. Haviam pessoas que não tinham produzido o que ele produziu. Mas tudo aquilo que quando ele viu aquela abundância, nem passou pela cabeça dele em ajudar alguém. Não pensou pela cabeça dele em compartilhar com alguém. Ele tinha produzido mais do que suficiente para ele viver bem. Mas ao invés de pensar em compartilhar com alguém, em pensar em talvez usar aquilo para abençoar outras pessoas, ele simplesmente pensou, vou construir um celeiro maior para poder armazenar mais. E aí aqui, né, Jesus ensina para nós uma lição sobre o egoísmo, sobre a avareza, né, e sobre a ganância. Porque que esse homem não precisava produzir mais. Tudo aquilo que ele tinha abundância, ele poderia abençoar outras pessoas. E essa foi uma lição que eu aprendi bem no início da minha conversão. Eu lembro assim, lá no início, quando eu estava engatinhando na fé, eu ouvi isso de uma líder de célula, que ela me falou exatamente isso. Lidiane, quando Deus te abençoa, o propósito dele é que você abençoe outras pessoas. Deus não te dá algo, não te coloca numa posição, não te coloca em algo, em um lugar de destaque, não abunda na sua vida, não abençoa você com prosperidade apenas para você juntar tudo aquilo e guardar para você. Mas aquilo precisa ser usado em prol do reino, aquilo precisa ser usado para abençoar outras pessoas. Então, mulher de Deus, quando Deus te abençoa, não é só sobre você. Não é sobre te exaltar, não é sobre te honrar. Deus não te coloca numa posição de destaque ou te dá uma prosperidade, te abençoa com riqueza só para te exaltar, para que você esteja no topo. Não é sobre estar no topo, mas é sobre usar aquilo que Deus te entrega para abençoar outras pessoas. E nós não podemos cair, né, na tolice desse homem da parábola. De olhar, eu tenho mais do que suficiente, o que eu vou fazer? Então eu vou construir mais para juntar mais para mim. Mas não, eu tenho mais do que suficiente, eu vou compartilhar com outras pessoas. Eu posso ajudar outras pessoas. Aquilo que Deus derramou sobre a minha vida não é apenas sobre mim. E nós precisamos tomar cuidado também, porque a gente vê, né, hoje um evangelho sendo pregado, um evangelho de egoísmo. Um evangelho de que Deus vai me honrar, Deus vai me exaltar, porque, né, as pessoas vão ver e as pessoas não vão entender e as pessoas vão ter inveja. Não é sobre isso. Não é sobre você, não é sobre mim. É sobre Cristo, é sobre Ele ser exaltado, é sobre o Senhor ser glorificado, é sobre o Senhor ser honrado. Né? Paulo disse, é necessário que Ele cresça e que eu diminua.
né? Que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor seja glorificado através da minha vida, que o nome de Jesus apareça através da minha vida. Não é sobre o meu nome crescer, mas sobre o nome de Cristo. Então é tudo sobre Ele, não é sobre eu e não é sobre você. Quando você é abençoado, quando o Senhor te coloca num lugar de destaque, quando você aparece, não é só para você aparecer, mas é que para outras pessoas sejam salvas. É que para outras pessoas sejam abençoadas, né? Se Deus te deu um carro confortável, eu sempre ouvi isso, né? E eu creio muito nisso, né? Se Deus me deu um carro confortável, aquilo só serve para mim, para o desfrute da minha casa, para o desfrute da minha família. Não, eu posso usar aquele carro para abençoar outras pessoas, para dar uma carona para um irmão, né? Muito tempo, quando eu comecei a ter célula, hoje eu não tenho célula na minha casa, mas muitos anos atrás, quando eu tinha célula na minha casa, né? Antes da célula, meu marido passava na casa das pessoas, buscando as pessoas para trazer para casa, para as reuniões, né? Quantas vezes eu abri a minha casa para receber pessoas, né? Para compartilhar uma palavra de Deus. Quantas vezes, né, nós promovemos jantares, convidava um casal, convidava uma família para jantar aqui em casa e aí compartilhávamos aquilo que Jesus estava fazendo nas nossas vidas. Então tudo é porque nós aprendemos isso. Eu aprendi isso lá na raiz, sabe? Lá na base da minha fé. Né? Quando eu comecei a caminhar com Jesus, de que tudo aquilo que o Senhor fizesse na minha vida não era só para mim. Era para ser compartilhado com outras pessoas. Era para abençoar outras pessoas. Deus abençoou você, minha querida. Deus te deu cura. Você foi curada. Essa cura não é só para você. Essa cura é para ser compartilhada com outras pessoas. Para que outras pessoas sejam curadas através do seu testemunho. Para que outras pessoas recebam essa cura, porque eu aprendi isso também. Todas as vezes que você testemunha, é Deus dizendo para alguém, eu vou fazer de novo. Então, o que você tem feito com aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida? Você tem juntado só para você? Você tem pensado em alargar os seus celeiros para juntar mais? Ou você está pensando, Senhor, me mostra como eu posso usar isso para abençoar outras pessoas? Eu sempre gosto de usar o exemplo da rainha Esther. Né? A rainha Esther, aquela menina, né, improvável, aquela órfã que foi adotada pelo primo, né, exilada numa terra estrangeira e que aos olhos humanos, né, nunca poderia chegar ao status de ser a rainha da Pérsia. A mulher mais importante da sua época, né? Uma mulher que vamos dizer assim, Esther chegou no topo. Mas Esther não foi importante e Esther não é um exemplo para nós porque ela chegou no topo. Esther não foi uma mulher importante porque ela se tornou rainha. Esther se tornou importante porque ela salvou vidas. Porque ela usou aquela posição que ela tinha, aquele lugar que Deus colocou ela para salvar vidas. Essa é a importância de Esther. Não é sobre uma menina pobre que virou rainha. É sobre uma rainha que salvou uma nação. Porque quando Esther se deu conta, né, ela entendeu o porquê que Deus tinha feito aquilo na vida dela. Talvez muitas vezes ela tenha olhado para aquele palácio e pensado assim, por que eu tô aqui? Por que eu estou aqui? Por que Deus fez isso na minha vida? Não era para exaltar Esther. Porque senão a história de Esther seria só mais uma história de Cinderela. Como tantas outras histórias a gente tem aí, né? De Cinderelas. Mas Esther não é uma Cinderela. Esther foi uma mulher escolhida pro tempo dela, né? Assim como eu e você somos mulheres escolhidas para esse tempo. Deus levantou Esther e colocou ela como rainha para que ela salvasse vidas, para que ela usasse aquilo para salvar pessoas, para abençoar vidas. E ela entendeu o propósito de Deus na vida dela. E ela não teve medo de usar, de compartilhar aquilo que Deus tinha dado para ela, para outras pessoas. Então é sobre isso, mulher. Não é sobre você chegar num topo, não é sobre você ter sucesso, não é sobre o seu nome ser conhecido, mas é sobre fazer o nome de Jesus ser conhecido, que o nome dele cresça e que nós diminuamos.
É necessário que ele cresça e que eu diminua. E esse homem, ele é chamado de tolo, de insensato, porque ele não entendeu isso. Ele entendeu que ele achava que a vida era sobre acumular riquezas. Vou alargar os meus celeiros, ou destruir todos os meus celeiros e vou construir novos para conseguir, armazenar cada vez mais alimento. E Deus fala, você é louco. Você é louco. Você vai morrer essa noite. Você está fazendo planos de aumentar celeiros? Você é louco. Né? Para que serve tudo isso? Salomão, o rei Salomão, ele passou por uma experiência muito parecida. Né? Salomão foi realmente o homem mais rico e sábio do seu tempo. Não havia, hoje nós não conseguimos comparar Salomão a ninguém. Não existe hoje alguém que foi tão rico quanto Salomão foi no seu tempo. Ele foi o homem mais rico do seu tempo. Ele tinha riquezas assim inimagináveis. Ele tinha um poder enorme, né? E ele foi um homem que buscou muito sabedoria e muito conhecimento. Mas nós sabemos que Salomão não foi fiel a Deus até o fim. Ele acabou se casando com muitas mulheres, ele teve mais de 1000 mulheres, né? E todas essas mulheres acabaram influenciando ele de alguma forma a se afastar do Senhor, acabou adorando ídolos, construindo altares para ídolos, ele não foi fiel a Deus. E ele faz uma reflexão lá no livro de Eclesiastes, que eu quero ler para você, né? Ele fala assim, ele mesmo fala isso. Eu disse a mim mesmo, eu me tornei importante e superei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Então ele fala, eu superei Saul e eu superei Davi em sabedoria. O meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Ele era um botânico, ele tinha muito conhecimento, né, de tudo, né, sobre as plantas, sobre plantações, sobre ciências. Ele era um homem que estudou muito, sabe, que buscava muito conhecimento. Assim, procurei conhecer a sabedoria e saber o que é tolice e falta de juízo, mas descobri que também isto é correr atrás do vento. E tem um versículo lá em Eclesiastes 1:14, ele fala assim, vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, chegou um momento ali da vida do rei Salomão, em que ele olhou para todas as suas riquezas, todo o seu poder, todo o seu conhecimento, ele falou, tudo isso daqui vale para quê? Qual que é o propósito de tudo isso? Tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. E aí, mulher, a vaidade, ela não está só relacionada, né, à beleza. Geralmente a gente relaciona a vaidade, né, a pessoa que cuida muito, cuida do cabelo, cuida da pele, que se maqueia, que se arruma. E a gente precisa fazer essa diferenciação do que realmente é vaidade e do que é autocuidado, né, por exemplo. Mas a vaidade, ela está relacionada àquilo que você cultiva no seu coração, aquilo que você se envaidece. E existem pessoas que buscam conhecimento, buscam títulos por pura vaidade. Mas aquilo que ela possui não serve para ninguém. Não serve para a vida dela, né? E não serve para a vida do outro, porque ela não compartilha nada com ninguém, ela constrói só para ela. Ela acumula conhecimento só para ela, mas ela não compartilha com ninguém. E essa pessoa também é louca, essa pessoa é insensata, essa pessoa é tola. Porque ela tem por vaidade. Muitas pessoas, inclusive, se dedicam a estudar a palavra de Deus por pura vaidade. Por quê? Porque não usa a palavra de Deus para a vida dela, não vive aquilo que ela sabe e nem compartilha com o próximo. Quando compartilha, é para mostrar que sabe mais. Porque tem essa vaidade de mostrar que conhece. Então, ela entra em discussões, ela fala da palavra de Deus, não porque ela quer abençoar a vida de alguém, mas porque ela quer mostrar que ela sabe. Isso também é vaidade. E o rei Salomão fala, não vale a pena. Não vale a pena. A única vida que vale a pena é uma vida que você teme ao Senhor. E ele mesmo escreve que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Uma vida em que nós tememos a Deus. Uma vida em que nós entendemos isso. Que nós não estamos aqui para sermos engrandecidas, mas para engrandecer e glorificar
ao Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Não é sobre você, não é sobre o que você tem, é sobre onde você vai chegar na sua vida. Mas é sobre engrandecer o nome de Jesus através daquilo que Ele faz na sua vida. Amém, mulher de Deus? Então comece a pensar nisso. Qual que é o propósito da sua vida? Por que Deus colocou você nessa família? Por que Deus te colocou nesse emprego? Por que Deus tem abençoado a sua vida? Aquilo que você tem, olha para as bênçãos que você tem. De que forma você pode usar isso para abençoar outras pessoas? Não acumule para você. Entenda isso, uma árvore não dá frutos para ela mesma, não é verdade? A árvore se alimenta do fruto dela? Não, ela não se alimenta do fruto dela. O fruto que ela produz é para alimentar o outro. E é exatamente isso que nós precisamos pensar. Aquilo, né, que nós produzimos e aquilo que nós fazemos é para abençoar o outro. É para também ser compartilhado com o outro. O problema aqui nessa parábola desse homem tolo não é o fato dele ser rico. Ter riquezas não é errado. Né? Prosperar não é errado. Isso daqui foi fruto do trabalho dele. Ele trabalhou, por isso que ele produziu. Não surgiu do nada. Ele fez por onde, né? E eu sei que não é errado você se esforçar, você trabalhar, você estudar, você buscar ter uma profissão, mas entenda que isso não é só para você. É para abençoar outras pessoas também. Não é para você acumular riquezas para você, mas para você poder compartilhar com outras pessoas também. Então, aí nós precisamos pensar nisso, né? Essa parábola fala muito sobre egoísmo. Então, às vezes, a gente se preocupa demais em acumular, mas precisamos entender que tudo aquilo que nós recebemos de Deus é para ser compartilhado. É para ser compartilhado. E aí o Senhor continua falando sobre isso no versículo 22, e eu vou ler para você quando ele fala sobre as preocupações, tá? E ele fala assim: a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer, nem com o corpo, quanto a o que irão vestir. Porque a vida é mais do que alimento, e o corpo é mais do que as roupas. Observem os corvos, que semeiam e não colhem, não têm despensa nem celeiros, contudo Deus os sustenta. Vocês valem mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Isso daqui é tremendo. Jesus fala assim, Jesus está dizendo para nós assim: a sua preocupação não muda nada. A sua preocupação não te ajuda nada, porque por mais que você se preocupe, você pode acrescentar alguma coisa na sua vida? Você não pode. As nossas preocupações são inúteis. O nosso sofrimento se preocupando com o futuro é inútil, porque a sua preocupação não muda nada. A sua preocupação não transforma a sua vida. Olha só o que Jesus está falando, que é o Senhor que nos sustenta. E as nossas preocupações não valem de nada, não adianta nada. Você só sofre à toa, é um sofrimento em vão. Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo o mundo é que se preocupam com essas coisas. Mas o Pai de vocês, e aqui ele se refere mais uma vez como Deus, como Pai. Então veja só como Jesus nos ensina isso a todo tempo. Ele nos ensina a nos relacionar com Deus como o Pai de vocês,
né? Então ele tá falando, o Pai de vocês, o Deus Pai, sabe que vocês precisam delas. Busquem antes de tudo o seu reino e estas coisas lhes serão acrescentadas. Então aqui Jesus está dizendo, a prioridade é buscar o reino. Busque a presença de Deus, busque se relacionar com seu Pai, busque a palavra de Deus, tenha isso como prioridade na sua vida e o resto vai ser acrescentado. Não tenham medo. Olha aqui uma ordenança de Jesus. Não tenha medo, mulher de Deus. Não tenha medo, filha de Deus. Ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Vendam seus bens e deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, ou seja, aquilo que a gente produz para a eternidade não perece. Aquilo que não perece, aquilo que não estraga, aquilo que não corrói, esses são os tesouros que nós precisamos acumular. Onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Então aqui o Senhor está dizendo que o seu tesouro é onde está o seu coração. E onde está o seu coração, mulher de Deus? O seu coração está no quê? Onde você tem colocado o seu coração? Então a questão não é você ter riqueza, a questão é colocar o seu coração naquilo. E Jesus nos ensinou que nós não podemos servir a dois senhores, né? A Deus e a mamão, a Deus e as riquezas, né? Você não nasceu para ser escravo das riquezas. São as riquezas que devem servir você e não ao contrário. Tem uma frase que diz que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, né? E o Senhor foi para a liberdade que Cristo te libertou. Você não nasceu para ser uma escrava do dinheiro, uma escrava das riquezas, mas você nasceu para governar tudo isso. Então o problema não é ter riquezas, mas o problema é colocar o seu coração nisso. E Jesus coloca aqui para nós que o nosso coração deve estar no reino, o nosso coração deve estar em Deus, em buscar acumular esses tesouros para a eternidade. E como que eu acumulo esses tesouros, Lidiane? Construindo um relacionamento de intimidade com o Senhor, buscando Ele todos os dias, colocando Ele como prioridade na sua vida, né? Você pode atrasar outras coisas, mas buscar a Deus, não. Então, coloque isso como prioridade na sua vida, como um compromisso na sua vida. Todos os dias eu vou ler a palavra, todos os dias eu vou ter um momento com Deus, todos os dias eu vou me assentar nessa mesa e receber esse alimento. Porque é para isso que você tem construído. Aquilo que eu recebo, eu vou compartilhar com as pessoas. Aquilo que Deus derrama na minha vida, eu não vou me preocupar, não vai me doer se eu compartilhar com alguém. Porque eu sei quem me deu. Quem me deu foi Deus, e Ele não deu só para o meu desfrute, Ele deu para que eu compartilhe com outras pessoas também. Então, onde está o seu coração hoje, mulher de Deus? Aonde está o seu coração? Quais tesouros você tem acumulado nessa terra ou para a eternidade, né? Que essa palavra possa entrar no seu coração, né? E entender o que realmente vale nessa vida. O que realmente vale nessa vida. Existem pessoas que passam a vida toda acumulando riquezas, acumulando bens, acumulando imóveis. Depois elas morrem e aquilo fica tudo ali. E os herdeiros ainda ficam brigando pela herança, né? Quer dizer, o que valeu? Muitas pessoas nem desfrutam daquilo que elas constroem, né? Acumulam riquezas, mas nunca realmente desfrutam daquilo que elas construíram, muito menos compartilham com outras pessoas. E essa é uma vida inútil. Essa é uma vida vivida em vão. Essa é uma vida, né, de vaidades. E nós precisamos realmente, para viver sem vaidade, é necessário viver com propósito. Entender que tudo aquilo que está na sua vida, tudo aquilo que Deus faz em você e através de você é para abençoar o outro. Não é sobre você, é sobre Cristo. É sobre Ele ser engrandecido através da sua vida, através daquilo que Ele faz na sua vida e você compartilha com o próximo. Que o nosso coração possa estar nisso, nessa noção de eternidade. Né? Eu sou eterna e eu preciso construir algo para
a eternidade. Enquanto eu vivo aqui, enquanto eu trabalho aqui, eu estudo aqui, né? Enquanto eu prospero aqui, eu também preciso pensar na minha vida eterna, nessa vida de eternidade. E eu quero compartilhar aqui com vocês também uma reflexão que eu fiz na live anterior, mas talvez você não tenha assistido a live anterior, eu vou falar de novo aqui, né? Aqui o Senhor fala sobre as preocupações e sobre como essas preocupações são inúteis. E como eu disse pra vocês, semana que vem eu vou completar 39 anos, né? E eu fico muito reflexiva e isso daqui fala muito no meu coração, porque eu vivi muito isso na minha vida. Uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida, né, que eu me arrependo amargamente, foi ter perdido tempo com preocupações. Foi ter perdido tempo com medo. Aqui Jesus fala tão claro, não tenha medo. Não tenha medo. Não se preocupe à toa, não fique pensando, não se preocupe com o seu futuro, porque a sua preocupação é em vão, você não vai mudar nada e é verdade, mulher. O seu medo do futuro não melhora a sua vida. O fato de você ficar preocupada com algo não vai mudar a sua realidade. A sua preocupação é em vão. E eu perdi muito tempo da minha vida me preocupando à toa, sofrendo por antecipação, com uma ansiedade que só gerava sofrimento, mas não mudava o resultado final. A sua preocupação não vai mudar o resultado final. O que muda o resultado final é a sua busca com Deus e não as suas preocupações. E aqui Jesus fala muito claro isso, não se preocupe com nada. Em vez de gastar o seu tempo e a sua mente se preocupando com alguma coisa, gaste o seu tempo e a sua mente buscando a Deus. Busque o reino de Deus e o resto vai ser acrescentado. E descansa nele. Jesus é tão claro nesse ensinamento e nós perdemos tanto tempo fazendo exatamente o contrário, com medo do futuro, ansiosas, preocupadas com o amanhã, e o Senhor fala que isso é em vão. Isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, só vai gerar sofrimento para o seu coração. E se eu pudesse, de verdade, poder encontrar a Lidiane de alguns anos atrás, de 20 anos atrás, de mais de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, se eu pudesse pegar a Lidiane criança no colo, né, e falar para ela, olha, para de sofrer, não sofra com isso, não se preocupe com seu futuro, não sofra com seu futuro, porque vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, porque o Senhor sempre cuidou de você e Ele vai continuar cuidando, sabe? Eu não posso falar isso pra mim mesma no passado. Eu gostaria de ter tido esse entendimento há muitos anos atrás, para que eu não sofresse em vão, para que eu não passasse tantos anos sofrendo por antecipação por coisas que nunca aconteceram. Né? A Neide, demorei pra entender isso, eu também demorei muito pra entender isso, Neide. Isso é o arrependimento que eu tenho no meu coração. De pensar, Senhor, como eu gostaria de ter entendido isso antes. Eu teria evitado tanto sofrimento na minha vida e eu teria evitado tantas coisas precipitadas, porque quando a gente sofre, se preocupa antecipadamente, quando a gente não tem essa noção, a gente acaba tomando decisões precipitadas e acaba errando nessas decisões, porque nós não descansamos em Deus, não entendemos que nós temos esse Pai que está cuidando de nós, que provê. Ele é Jeová Jireh, Ele é um Deus doador, Ele é um Deus provedor. E quando eu olho para a minha vida, eu penso exatamente isso. Poxa, eu queria ter entendido isso antes, queria ter sofrido menos, né? Não posso falar isso para a Lidiane do passado. Não tem como eu voltar no passado, olhar nos olhos da Lidiane e falar, para de se preocupar à toa. Mas eu posso falar hoje para você, mulher de Deus, você que tá aqui, que talvez seja mais jovem do que eu, esteja aí na sua adolescência, ou talvez você tenha a sua faixa de 20 anos, 20 e poucos anos. Eu quero dizer para você, mulher, não sofra. Não se preocupe com o seu futuro, não se preocupe com o que vai acontecer com você no futuro, tá? Viva o seu presente buscando ao Senhor, concentre-se em buscar a Deus, né? Faça aquilo que Ele tem colocado no seu coração, peça sabedoria e discernimento para Ele, né? Se você quer estudar, vai estudar. Se você quer se profissionalizar, vai se profissionalizar, vai construir a sua carreira, vai construir a sua vida, mas coloque Deus em primeiro lugar. Saiba que não são seus esforços, mas é Ele que vai te abençoar e é Ele que está cuidando da sua vida.
Amém? É Ele que cuida da sua vida. Não sofra à toa. Não sofra por antecipação. Não tenha medo, porque é o Pai de vocês. O seu Pai está cuidando de você. Descanse nele. Faça a sua parte. E descanse nele. Não esqueça de que Ele é prioridade. Nós precisamos nos preocupar com isso. Nos preocupar, sim, em buscar a Deus. Nos preocupar, sim, com aquilo que nos afasta dele. Essa deve ser a nossa preocupação. Não com o futuro, não com as riquezas, mas com aquilo que nos afasta do Senhor. Lembro que o Senhor falou muito claro isso comigo uma vez. Ele falou: essa circunstância te afasta de mim? Isso que você tem me pedido, né? Te afasta de mim? E eu respondi: não, Senhor, essa circunstância não me afasta de você. É algo que me incomoda, mas não me afasta de você. E ele respondeu: então não se preocupe com isso. Deixa que eu cuido disso. Se preocupe com aquilo que me afasta de você. Se preocupe com aquilo que te afasta de mim. O resto deixa que eu cuido, né? Então as nossas preocupações não devem ser relacionadas à provisão e ao futuro, mas a nossa preocupação deve ser relacionada àquilo que nos afasta do Senhor. É disso que nós precisamos cuidar. É aí que deve estar o nosso coração, naquilo que nos afasta dele. Prestar atenção, estar vigilantes, né? Fazer esse autoexame, né? E buscar cada vez mais estar próximas do Senhor. Amém? Essa foi a nossa reflexão, o nosso devocional de hoje sobre a parábola em Lucas 12:13. Espero que tenha sido edificante para a sua vida essa palavra. Quero te agradecer pela sua presença, pela sua paciência, estar aqui. Essa live vai ficar salva lá no canal do YouTube. Se você não conseguiu assistir completa, não tem problema, depois vai para lá. Tá bom? Então aproveita, vai lá no YouTube, pesquisa Sue Star Blog, já se inscreva no canal, lá tem mais de 200 lives devocionais para você acompanhar salvas. Todo o nosso conteúdo de live está salvo no canal do YouTube e você pode acompanhar tudo por lá. Se você não conseguir assistir ao vivo, você tem salvo lá para você fazer seus devocionais junto comigo. Amém? Vamos orar então? Pai, obrigada pela sua palavra que é viva e eficaz, pela sua palavra que nos exorta, que nos liberta das mentiras do inimigo, que nos liberta de falsos ensinos, que nos ensina a caminhar segundo, Pai, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E hoje nós queremos colocar o nosso coração no lugar correto. Nos ajuda, Espírito Santo, com isso. Nos ajuda a alinhar o nosso coração ao coração do Pai. Que nós possamos buscar aquilo que agrada ao Pai, buscar aquilo que importa para a eternidade, que importa para o nosso Pai, sermos filhas obedientes que agradam o Pai, sermos filhas que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Pai, nós lançamos fora toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo do futuro. Pai, derrama sobre cada mulher aqui uma paz que excede todo entendimento, uma tranquilidade, Pai, e a certeza, Senhor, de que o Senhor está cuidando de tudo, que não haja preocupação, que não haja ansiedade, toda angústia, todo aperto de coração, Pai. Liberta agora, Pai. Toca com as suas mãos, Senhor, na alma de cada mulher aqui. Pai, traz esse alívio, traz esse refrigério e traz essa paz que só é possível, Pai, na sua presença. Em nome de Jesus eu oro. Amém? E amém. Glória a Deus, mulher. Muito obrigada, viu? Mais uma vez pela sua companhia. Lembrando que as nossas lives acontecem na segunda, quarta e sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Então anota aí, tá bom? Ativa o sininho aí para você não perder, tá? A notificação da live. Então vamos lá, segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, nós temos aqui o nosso encontro para as nossas lives devocionais, tá bom? Então até segunda-feira, um beijo no seu coração e eu te espero